Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos. Toda semana eu venho aqui trazer um tema diferente nesse caótico mundo do marketing. Esses episódios temáticos servem exatamente para a gente imergir nesse universo, porque tem tanta coisa dentro do mundo do marketing que se a gente não se especializar bem ali em cada coisa, a gente se perde completamente, né? E hoje eu trouxe um tema, a gente até já falou num episódio anterior com o pessoal da Geniali, a Erika e o Vitor, e eu trouxe aqui mais uma vez esse tema, só que agora com o Jason, pra gente falar sobre live marketing, entender um pouquinho melhor o que é live marketing, por que a sua empresa deveria entender efetivamente e até pensando profissionalmente, por que um profissional deveria entrar nessa área, né? Já vou começar pedindo para você se apresentar, Jason. Fala um pouquinho aí sobre você. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meu velho. Eu adoro esse programa, eu adoro esse nome. Acho sensacional. Bom, gente, eu sou o Jason Maia Leite, eu sou o CEO da Gax. A Gax Brasil esse ano está aí completando 25 anos de existência, então bem legal poder falar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que eu faço. Uma oportunidade de ouro, eu diria. Legal. Eu queria que você começasse. Explica para mim, se você fosse explicar para minha avó, o que é live marketing? Bom, A live minha avó, hein? para Então tem que sua ser. avó, eu entendo muito bem porque essa é a nossa vida, né? Quando a gente tem uma brincadeira assim, ninguém entende o que você faz, então é isso aí. Você é uma agência publicitária, Mexe com o computador. é isso, mexe com o computador. Bom, live é uma disciplina, esse termo, né, é um termo relativamente novo, né? Antigamente a gente usava o Below the Line, o BTL, né, que era a sigla aí, ou até marketing direto, que também está dentro disso, marketing promocional. Então, live uniu todas essas atividades, eu diria que envolvem ativação, experiência e evento, basicamente esses três pilares uniu tudo dentro desse universo. Por isso esse termo live marketing, né? E como ele vem aí antes de pandemia, que esse termo também ficou tão popularizado, live, às vezes as pessoas se confundem. Mas o live marketing se trata disso, né? Então, a gente pode colocar que live marketing é o desenvolvimento de eventos ao vivo, algo assim. Podemos dizer isso, ou qualquer tipo de experiência ao vivo. Então, uma ativação de um produto que envolva experiência presencial, emoção, algo que você sinta, isso é o live. Se eu vou, por Tá? exemplo, nessas eu gosto muito de ir em Comic Con, por exemplo. Tem a Perfeito. CCXP. Eles têm aquelas ativações de experiências, né? Entre no carro de Volta para o Futuro. Perfeito. Ali é uma ação de live marketing. Isso é uma ação de live marketing. Entendi. Tudo aquilo é live. Então, desde, vamos dizer, aquele ambiente de feira, né? Então tem stands, tem marcas expondo, as ativações, exatamente. Tudo isso que envolve experiência é live marketing. Eu lembro que na última. Foi na última ou foi na do ano retrasado? O Duolingo, eles fizeram uma campanha, eles pegaram uma casa lá perto do pavilhão, e aí eles fizeram como se fosse uma lojinha deles lá, e aí colocaram, a gente não teve dinheiro pra Eles são contratar, geniais. e aí eles fizeram. Eles são muito bons. Eles fazem bastante Muito. ações, são todas live marketing, Exatamente, essas são ações que todas eles ações fazem. de live. E é curioso porque a gente está falando de um serviço que é online, né? Uhum. Mas eles exploram muito as ativações, as questões de experiência, ou seja, eles levam muito o público deles, que em sua maioria é jovem, né? Para esse universo da experiência. É sensacional. É um case assim, se a gente ficar falando, dá para lembrar muita coisa excelente que eles fazem, né? Quem trabalha bastante com esse lance de criar experiências, eu vejo bastante coisa da Netflix. Eles fazem muito para promover Também, séries. perfeito. Teve o. Ai, o Danilo vai ficar bravo comigo, mas eu esqueci o nome do nome do seriado. É um desenho que tem lá do Nossa. One Piece. One Piece. One Piece. Eles fizeram live action faz pouco tempo, e aí eles Exato, é um trouxeram um sucesso, navio né?
pra lá no Rio de Janeiro, e aí ficou o navio. Então eles fazem muitas ações É de muito, experiências, muito. né? Então, a gente pode pegar isso aí como um bom exemplo. Eles fazem as ações e depois fazem o Tudum lá, o evento Tudum, né, que teve aí Faz pouco tempo, recentemente. faz 2 semanas, Isso né? Uhum. pouco tempo, né? E eles levam, o pessoal do One Piece estava lá e também ativando muito, criando uma expectativa enorme aí para as próximas edições aí, né, da série. Quer dizer, isso é um ótimo exemplo de live, né? Você sabe que o Tudum nasceu aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eles fizeram o evento, foi aqui no Foi aqui. Brasil. Começou aqui. Aí eles fizeram um evento lá no Ibirapuera, eu acho que foi o primeiro. Aí foi presencial, trouxeram. E é engraçado que eu vejo que muito artista, quando eles vêm aqui no Brasil, nessas Comic Con, eles sentem uma energia totalmente Se diferente. Que aqui o surpreendem, pessoal né? grita. É um nível. Tipo, estrela do rock, assim, que os caras ficam. A gente tem Enquanto esse, né? que lá fora não é desse jeito, né? Então, eu acho que isso pensando em criar experiência, o quanto a gente é engajado com as coisas, Tem razão. traz uma oportunidade muito grande para as marcas, né? Concordo plenamente. Eu vi até plenamente. o caso do Duolingo, quando eles fizeram, recentemente eles fizeram uma ação que era para falar que o mascote deles tinha morrido. Sim. E aí, eu reparei na forma como foi comunicado aqui no Brasil e a forma como foi comunicado fora. Foi até nos Estados Unidos mesmo que eu vi. Completamente diferente. Aqui eles trouxeram influenciador, fizeram campanha conjunta. Eu lembro que foi com o Chiquinho Scarpa, eu não sei se foi esse. Eu sei que eles fizeram uma campanha com influenciador. Lá nos Estados Unidos não, meio que foi só a postagem. Então, não sabia que eles tinham feito fora do Brasil diferente. Uhum. Eu não sabia isso, eu não sabia. O que eu imagino? Acompanhei E aí eu fiquei pensando nisso. Eles devem receber o briefing, então, tipo, todos devem receber o mesmo briefing, porque a estrutura da estratégia é a mesma, mas cada um executa da sua forma. A aplicação aí né? regional, né? A execução. Uma e a coisa Brasil é totalmente live. Que eu reparo deles é essa possibilidade dessa agilidade, sabe? De entregar as coisas rapidamente. Você acha que pensando nas ações de live marketing, tem como uma empresa ser ágil nesse sentido, de entregar experiências pensando nas ações do momento, do que está acontecendo, dá para adaptar? Sem dúvida, dá sim. Como que você acha que a marca precisa estar isso? muito entrosado, eu diria, aí, né? Tanto o departamento do cliente, aí, da marca, quanto da agência. Se, por exemplo, está lá na esteira já, nós temos ações nesse período do ano. E se dá para pegar o gancho de algo que está acontecendo naquele momento, dá para fazer. É possível sim. Esse evento da Netflix, do Tudum, o último agora, eles já fizeram presencial, inclusive aqui no Brasil, e o último agora foi 100% online, né? Então teve transmissão, eu não sei se teve transmissão ao vivo. Mas foi presencial lá, não foi? Foi presencial lá. Mas teve a transmissão. Agora, eu queria pensar num evento 100% online. Foi o do Canva, que eu acho que eu vi esses dias, que era 100% online. Você acha que dá para fazer? Você sente que depois ali daquela fase da pandemia, as marcas ainda trabalham nisso? Ou se é algo que está em desuso? Acho que, na realidade, ele foi mutando, vamos falar assim, tá? Então ele veio se transformando com esse período todo, né? Então conforme vai se distanciando ali daquele tempo que tivemos muito online e nada presencial, foram se fazendo um mix, vamos dizer assim, tá? Então a gente pegou muito aprendizado daquele período de online, né? Então que desenvolvimento, aquela conversa de sempre que aconteceu muito, desenvolveram ferramentas novas ou melhoraram o que a gente já tinha, e unimos as estratégias aí de fazer presencial. Então, o que acontece agora muito é um híbrido, vamos chamar assim. Então, a gente mistura bem, tá? Online 100% caiu muito, muito. Ainda tem, claro, como aconteceu esse do Canva, mas é bem... eu não vou falar que é raro, mas é bem pouco, bem pouco. Lá na Gax, a especialidade de vocês é desenvolvimento de live marketing. Sim, nós somos uma agência full, Entendi. Mas a nossa força está no live, né? Porque acho que também muito pelo fato da minha experiência, assim, a minha paixão é o live, né? Então, assim, eu tento colocar, ali, né? que eu tanto tenho uma hash aí que eu uso que é live em tudo, porque eu dou uma direção aí, então se o cliente abraça, a gente vai.
né, para pôr live em todas as aplicações, né? E aí é uma pergunta, quando o cliente procura vocês, eu quero, sei lá, ele já procura como ideia de campanha ou são vocês que direcionam ele a criar uma campanha? Sei lá, por exemplo, tem aqui a Grimp. Tá. Falo, Jason, eu queria tentar trabalhar com live marketing aqui para isso. Eu teria que trazer uma ideia, ó, eu quero investir num evento, ou é algo que vocês meio que desenvolvem a ideia e apresentam? Ou, como que funciona isso? Existem as duas situações, né? Tem empresas que já têm por hábito fazer ou tem pelo menos o interesse. Então chega com o briefing, pô, vamos fazer um evento? Ou vamos fazer uma ativação de um produto ou serviço? Enfim. Mas acontece também, olha, gente, a gente está com esse desafio aqui e a gente não sabe o que fazer. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma campanha ou vamos fazer live, né? Então, a gente tem as duas situações, né? Que acontecem com frequência, assim, as duas situações. É diferente, por exemplo, eu tenho lá um stand numa feira, eu quero investir. Você sente muita diferença quando que eu vejo que muita empresa ela contrata lá o stand e o máximo que ela faz mudar a identidade ali do stand e leva uma promotora e às vezes uma promotora que nem sabe da marca do negócio, mas fica ali porque é bonita e aí fica ali na frente. Do que, por exemplo, quando uma marca ela entrega para vocês ali até um desafio, fala assim, ó, a gente quer uma experiência diferente para esse consumidor, e aí pensa lá numa roleta, em alguma coisa diferente para se pensar. E aí vocês trabalham nisso, nessas duas opções, como que vocês pensam nessa experiência do cliente quando a empresa ela tá aberta a isso, né? Perfeito, você falou uma coisa sensacional. Muitas empresas, ou algumas, contratam diretamente a montadora. Então tem essa relação sem ter uma agência. Então vai direto nos fornecedores, contrata lá a montadora, contrata a promotora e alguma alguma experiência que eles desenvolvem lá internamente e às vezes funciona, mas não tanto quanto você trazer uma agência, porque aí quando a gente entra no jogo, a gente muda um pouco a história, porque a gente faz um acompanhamento pré e durante, né? Então a gente conecta esses fornecedores. Então contratamos a montadora, que pode ser indicada pela gente, ou a gente dá uma ajuda para o cliente, ou o cliente contrata direto, enfim. Mas aí a gente traz uma promotora, como você falou, não tem engajamento, a gente coloca, né, dentro do circuito, ó, essa é a marca, isso é o que vai ser feito. A gente dá um treinamento para essa galera que vai trabalhar conosco. Então já todo mundo começa a entrar no clima e a gente estabelece esse clima, porque isso faz a diferença, né, para quem vai visitar. Então a gente cuida do pré aí, o que? A gente faz uma campanha para atrair o público, principalmente um público que faça sentido, né, para aquela marca, para o que vai ser exposto. Então a gente coloca todo mundo em sintonia e a gente traz novidades, porque ficamos muito ligados nessas coisas, né? Então, a gente sabe o que está rolando e encaixar também dentro do orçamento do cliente, né? Porque não necessariamente a gente pode fazer o que a gente quer. Né? Uma coisa que a gente quer. Traz o navio do One Piece Exatamente. Aqui, né? Mas aí... Outra coisa é o que é possível. Então a gente enquadra dentro do orçamento do cliente soluções que sejam atrativas, né? E a ideia é sempre novidade. E que cliente que não pede para uma agência uma coisa nova, né? Então é sempre novidade. Mas aí como que você... Porque assim, ó, eu pensando financeiramente, tá? Eu tenho que chegar para você e falar assim... Esse é o orçamento que eu tenho para esse evento. Perfeito. E aí você vai me dar as opções em cima disso. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. E quando a empresa... Porque eu imagino que tenha caso. A empresa não tem nenhuma noção de, sei lá... eu acho que é 5 mil reais. Eu acho que é 500 mil reais. Eu acho que é... Como que vocês dão pelo menos uma indicação? A gente vai numa sugestão assim, uma sugestão mais robusta, com um investimento mais pesado e uma média. E aí o cliente tem uma noção quando ele não tem orçamento, que acontece muito também, né? Tem cliente que já faz com frequência e tudo mais, está acostumado. Tem empresa que não. Né? Vai ser a primeira vez, ou a primeira vez com uma agência, ou a primeira vez com algo mais, né? Então quer testar, quer sentir, quer saber para onde vai esse orçamento. Então a gente vai equilibrando. Por isso que o ideal é ter tempo para fazer isso. Que hoje em dia
Eu acho que é um desafio tão grande quanto bater o budget, né? É o tempo. Porque o ideal é com o tempo para você poder fazer vários orçamentos, né? Ter vários cenários financeiros. Mas não exatamente acontece isso. Então, normalmente é na correria, né? E tempo até para você pensar no que você vai fazer, porque aí Sim. você tem tempo para ser mais criativo mesmo, né? Pensar em ideias, possibilidades e estudar formas, né? Exatamente. Aqui na questão da BCCom, inclusive do prêmio, tem as ativações que o pessoal faz lá na premiação, né? Perfeito. Ali são exemplos de live marketing também, né? Perfeito, exatamente. Ali são exemplos de live marketing. Você acha que... Porque lá tem ali o espaço, né, que dá para ser pensado, né? Dá para sair da caixa, pensar em coisas diferentes, em espaços pequenos ali para ativação? Sempre dá, né? A gente parte de duas premissas, algo que exista no mercado, né, que tem muita coisa, a gente tem... brasileiro é demais, né? A gente tem muito fornecedor legal com coisas novas e coisas que dá para desenvolver, né? Então tem gente que você chega lá com uma ideia para um fornecedor, para um parceiro, e ele fala, vamos fazer assim, dá para fazer isso, mas desse jeito, assado. Então tem isso. E também fazer sentido com o que está acontecendo. Fica muito estranho se a gente faz uma ativação que não condiga, né? Que não está ali alinhado com a marca ou com o evento, né? Então tem que pensar essas duas coisas aí. Porque se você faz, sei lá, por exemplo, lá você vai chegar num evento que tem um monte de gente de criação, de designer, de pessoal do marketing. E aí você, sei lá, igual se eu pegar no meu caso, aí eu vou levar pra eles planilha lá pra eles, vamos calcular uma planilha. Porra, ferrou, né? tem que entender o que você vai fazer, né? Então, e a mesma coisa, você vai chegar num evento cheio de contador, dos caras, e aí você chega lá com um negócio completamente fora da caixa, tem que entender o público que você tá falando, Tem que entender, exatamente, Uma empresa pequena, né? Faz sentido ela pensar em ação de live marketing ou ela já tem que ter um porte um pouquinho maior para começar a pensar nesse tipo de ação? Não, faz sentido sim. Não importa o porte da empresa. Dá para fazer... existem inúmeras coisas. Uma coisa que é muito legal, por exemplo, que é uma ação de live marketing, é um tipo de evento que a gente chama de ação de relacionamento. Então você vai fazer uma coisa menor e que isso é muito eficiente. Você faz uma coisa menor, traz só o seu público-alvo, poucas pessoas, uma coisa mais aconchegante, eu diria, né? Mais calorosa. Então dá muito certo, não é um custo alto e funciona muito bem. Você apresenta ali suas soluções, né? Seus produtos, seus serviços, o que você atende, o que você faz, para um número reduzido de pessoas. O seu custo é baixo, mas você está atingindo seu público-alvo diretamente. Então a chance disso virar negócio, além de brand awareness, né? Além de mostrar sua marca e o que você faz, fechar negócio, quer dizer, concretizar algo aumenta mais ainda, né? Com um público mais certeiro, vamos chamar assim, né? Então dá muito certo. Legal. Você acha que a gente, pensando até nessa questão de fechar negócio, né? Como que a gente mede resultado de ação de live marketing? A gente consegue... De que forma que a gente consegue medir isso? A gente consegue medir, principalmente hoje com as ferramentas que a gente tem, muita ferramenta online, por exemplo. Então a gente consegue medir porque eu sei quem foi no meu evento, se foi convidado ou não, e você consegue dar sequência nos fatos. Temos isso também, além de medir marca, né? Nós temos dois fatores aí, o ROI, que é o mais conhecido, e o RU, que a gente chama também, que a gente mensura marca, né? Então, o quanto de presença de marca você teve na mente das pessoas, né? Isso também é muito bom. Legal. Você entende que para a gente construir um evento de sucesso, um evento não, né? Porque a gente está falando de live marketing, uma ação de live marketing de sucesso. Tem algum fator que não pode deixar de se pensar? Um único fator eu não sei, mas... Fatores, assim, fatores, que você acha assim, que é essencial para a gente essenciais. falar que essa campanha vai ser bem sucedida. Eu vou te falar uma coisa que é maluca, mas acho que faz muito sentido falar aqui com você sobre isso. A famigerada planilha. Isso é importantíssimo no live marketing, porque ali, linha a linha, a gente vai colocar tudo que a gente vai usar, né? E custo e como isso vai funcionar. Então,
Essa é uma planilha. Nós temos outra planilha que se chama Tempos e Movimentos. Isso é importantíssimo no live marketing, porque a gente precisa saber a cada período de tempo, cada coisa que vai acontecer. Então, isso é como funciona o processo todo de quem está envolvido num determinado evento ou ação. Então, que horas que vai numa apresentação, que horas entra o slide tal, ou apresentação X, quando o MC começa a falar, né, e cada nome que vai ser chamado, por exemplo, cada nome de empresa, não errar o nome das pessoas, não errar o nome da empresa, o tempo de cada um desses movimentos aí que a gente chama de tempos e movimentos. Então, essa planilha também é outra, assim, fundamental. E isso, e além disso, acho que por fim aí, fazer o evento se conectar com a marca e o público. Então, essa ponte é importantíssima. A gente tem que manter sempre o evento quente. Então, as pessoas têm que se sentir pertencendo àquela ação, ao evento, ao que está acontecendo. E isso tem que ter um movimento. E tem que estar... É como se estivesse engajando, né? Então, a pessoa tem que se sentir abraçada naquilo que está acontecendo. Então, acho que esses seriam os três importantíssimos, né? É legal porque às vezes a pessoa acha que ela vai entrar em alguma área do marketing e que tudo que ela vai ter que pensar é em criar, né? Eu vou ter que, como eu vou sair da minha caixa, eu vou pensar numa ação diferenciada aqui para essa marca, mas aí ela tem que lidar com Exatamente. a parte de controle. Eu tenho Sim. que pensar na planilha, eu tenho que pensar no orçamento, Sim. eu tenho que pensar no tempo. Eu imagino que é extremamente desafiador colocar, até pensando em evento, mesmo qualquer ação, né? Porque é uma ação ao vivo, não tem como errar, né? Não, O que não. se faz ali nessas Exatamente. situações? Uma coisa que eu falo muito pra galera, né, na agência que é assim, é o nosso poder de solução. Porque evento, ou seja, eventualidade acontece. E todo evento acontece alguma coisa. E aí, qual é o nosso grande esforço? Não respingar no cliente. Então, assim, nem o cliente, ou não necessariamente o cliente, mas o nosso convidado, né? De repente o cliente vai ficar sabendo que está acontecendo algo porque a gente precisa tratar. Às vezes não precisa nem chegar a esse ponto, mas às vezes sim. Ó, cliente, aconteceu isso, mas nós estamos fazendo assim. O nosso poder de solução, a gente tem que ser rápido, né? E tem que ter... e não pode aparecer. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio nesse sentido, né? Porque eventualidade acontece todo evento. Pode ter certeza, gente. Você foi num evento ou está em uma ação de relacionamento ou uma ação de ativação, alguma coisa está acontecendo que foi surpresa e ninguém está percebendo, ninguém está sabendo, só quem está por trás aí, né? Sabendo de resolver, né? Só quem está nos bastidores, né? Se eu contratei vocês para cuidar de uma ação de live marketing para mim, vamos supor que eu falo assim, Geis, eu vou fazer um evento e aí eu quero vou participar de uma feira e eu quero que vocês cuidem para mim. Primeiro, se esse é um tipo de ação que vocês fazem, né? Ou se não, tem que ser algo integrado. E aí, onde que entra a responsabilidade de vocês? É só na estrutura, por exemplo, só vão me trazer a ideia, o orçamento e o cliente que vai cuidar? Se vocês cuidam de tudo, se vocês têm, sei lá, uma opção que eu cuido da ideia, da concepção, contratar profissional, cuidar da montagem, até sei lá, o pós-evento, né? Ou se é limitado a alguma parte específica desse processo? O live tem isso também. Então, assim, ó, nós fazemos tudo, né? O 360. Então, a gente aplica o full, faz isso e vice-versa, entendeu? Então, a gente faz tudo. Nós podemos ter, desde a concepção do evento, então, naming, por exemplo, a campanha do pré-evento aí, né? Para disseminar a existência desse evento, pessoas, né? levar as pessoas, atrair o público e desenvolver tudo, produzir e executar do começo ao fim. Então, o durante aí acabou a campanha de pós. Então, coletar as informações e dar um encaminhamento do que vai ser feito com elas e, de repente, até encaminhar. Existe essa situação que essa é a situação completa. Mas a gente pode ter outro tipo que é, por exemplo, eu quero só as contratações, ou quero só a execução desse evento, só a produção. A gente também faz. Tem muito cliente, principalmente de grandes marcas, já tem lá uma agência de propaganda que já está cuidando de muita parte. Então, eles levam a gente só para fazer a execução daquele trabalho. Então,
nós temos essa programação aqui, esse é o evento, nós vamos trazer essas pessoas convidadas. O que precisa agora é que você faça todo o resto. A gente faz também, entendeu? Então tem essas situações, dá para fazer um pouco de tudo aí, né? Desde completo até parte, né? Legal. A gente falou bastante sobre essa questão da visão da empresa em pensar em ação de live marketing. Só para a gente poder fechar esse bloco, por que você acha que uma empresa, né? Então, por que você acha que é interessante? Por que uma empresa deveria investir em live marketing? Qual que é a vantagem para ela? A grande vantagem é humanizar as relações, desde o que você oferece para o seu cliente até você e seu cliente. Então, a melhor forma, eu acredito nisso e acho que esse é o grande lance, a melhor maneira de você dizer para alguém, né, o que você faz e como você faz e por que o seu produto ou serviço é bom ou é o melhor, é olhando para a pessoa, é fazendo ela sentir, né, vivenciar algo do tipo, se não literalmente o seu produto ou serviço, ou algo que faça ter na memória, ter na lembrança. Então, isso nada tira, o sentir, né, a emoção, a experiência, né? Então, por isso que o live é perfeitamente o melhor caminho. Legal. Agora, eu queria entrar numa visão diferente, pensando na questão do live marketing para o profissional, né? Então, um profissional de live marketing. E aí eu queria ouvir de você como que você caiu nesse meio, né? Eu sei que você tem uma agência, como você falou, ela é full. Sim. Mas é a sua especialidade, é aquilo que você gosta mais. Como que você entrou nesse meio, né? Cara, eu venho de uma família festeira. Então todo mundo é uma família grande, então todo mundo sempre se reunir, gostar de fazer festa. Eu acho que isso já acendeu algo em mim, né? Um gosto por reunir e estar com pessoas. E eu sou de uma geração, eu tenho 48 anos, de uma geração que a gente fazia bailinho de garagem, né? E eu com uns, acho que 12 ou 13 anos, eu fiz um primeiro bailinho na casa da minha avó, assim. Chamei os amigos da escola, a gente tocava uma música, eu gosto muito de música, então sempre liguei uma coisa a outra. E conforme eu fui desenvolvendo minha vida profissional e entrei no universo da agência, e vi que era possível, né, ter isso, viver essa vida profissionalmente, eu fui começando. Então, já na minha juventude, eu trabalhava, né, nas primeiras agências que eu trabalhei, e continuei fazendo festas. Então, eu fazia festas e comecei com 100 pessoas, 200, fiz festa para 1.000 pessoas em clubes e tal, que era uma coisa muito comum, né, antigamente. Hoje diminuiu um pouco, mas enfim. Então, acho que isso, uma coisa foi levando a outra, né? Então, você acha que um profissional, para ele, se ele quiser pensar, né, em ser um profissional de live marketing, uma das características é ele ser uma pessoa festeira, tem que gostar de festa? Não diria se gostar de festa, mas gostar gostar de ação, sabe? De fazer as coisas, de executar, de não... antítese, eu diria, da vida do online, né? Que é uma vida mais passiva, entre aspas, que é você e a tela. É exatamente o contrário, gostar de pessoas e gostar de ação. Eu acho que esse já é um caminho para um profissional de live. Eu acho que já não seria muito... Minha felicidade, Jason, é chegar de manhã e falar assim, ó, hoje eu tenho que montar uma planilha, eu tenho que ficar o dia todo conciliando o número. Tem um cliente meu que eu vou lá uma vez por mês pra gente fazer a conciliação financeira. E aí ele acha um porre ter que fazer conciliação, porque eu fico lá cada centavinho, e pra mim é o dia mais feliz da minha vida, é o dia que eu tenho que conciliar, eu tenho que encontrar R$1 no extrato e R$1 no sistema. Eu gosto demais disso. Então é característica, né? Mas como que você acha que, porque assim, né, a pessoa ela tem que gostar dessa conexão, e geralmente essas pessoas, elas realmente não gostam muito de números, de dados, mas precisa disso, né? Precisa. Como que você acha que a pessoa consegue conciliar essas coisas? Então, eu sou um bom exemplo, porque eu desenvolvi isso na necessidade, né? A gente já falou um pouco sobre isso, eu aprendi a fazer financeiro, fui estudar por necessidade, e
entre aspas, você pega gosto por isso, porque você consegue, não é a maior parte do seu tempo, vamos chamar da parte difícil, mas que precisa ser feita, e é importante você saber, você entender. Não necessariamente todos os profissionais precisam saber disso, existe lugar para cada um, mas fatalmente o tempos e movimentos você vai ter que se deparar, então vai ter uma planilhinha aí, né? Um cronograma, uma organização, porque processo, não existe nada sem processo, né? É o caos. Se eu quisesse me tornar um profissional de live marketing, né? Qual caminho você acha que eu deveria pensar? E aí, sei lá, por exemplo, falando em graduação, é um profissional de publicidade, propaganda, é de marketing, ou mesmo depois da faculdade, né? O que eu poderia me especializar para seguir esse rumo? Hoje existem cursos livres, né, voltados para o live, para produção e algo nesse sentido. Então é algo que dá para fazer também, buscar e se especializar. Mas a faculdade também, principalmente a de propaganda, de publicidade, de PP. Né? Acho que é um curso que coloca, como ele é bastante abrangente, coloca a pessoa numa realidade aí bastante interessante para se descobrir aí, putz, essa é a disciplina que eu tô afim, né, de me encaminhar. E aí, depois se colocar né, no mercado aí para ir ganhando experiência, né? Então, e é um mercado que dá para aprender bastante e rápido na experiência, porque é algo que você fica vivenciando rotineiramente, né? Então, a rotina é a correria, é a execução, então dá para pegar e se desenvolver legal. E aí, profissionalmente, então tem ali, sei lá, pensei na formação, e aí preciso procurar um emprego, um trabalho nisso. Como que você acha que a pessoa que não tem experiência, mas ela sabe que ela quer trabalhar com isso, ela poderia começar? Que porta que ela deveria bater? Buscar as agências, eu diria, agência nisso, especializada, né? Agência que faça isso, eu acho que é um bom caminho. Hoje nós temos bastante empresas que têm o departamento de live ou o departamento de eventos, na realidade, que os clientes aí, as empresas não chamam exatamente de live, mas de eventos. Existem várias também que pode ser um caminho, mas eu acho que a agência é melhor, porque você pega mais punch aí, você pega mais força e depois também. Aí eu acho que com uma experiência mínima dá para ou ir para o mercado ser cliente ou ser agência, né? Aí vamos dizer assim, ó, vamos pegar que eu tenho ali uma experiência, eu comecei a organizar evento meu. Então, às vezes, tem gente que pega isso, como você falou, né? A pessoa gosta de organizar a festa da família. Exato. Você sente que seria fundamental, antes de eu ir para o mercado mesmo, assim, sei lá, por exemplo, eu quero oferecer isso como um serviço meu. Seria essencial ela ter essa experiência prática em alguma agência, alguma empresa, para vivenciar isso antes de eu poder oferecer isso para o mercado? Sim, na minha opinião, sim. Eu acho que é importantíssimo, porque, como a gente estava falando, diferente de outras disciplinas, a questão do evento, né, a eventualidade, né, e isso você só vai saber vivendo. Na prática. Então, e saber lidar com isso, né, não deixar a emoção tomar conta, tipo, você perdeu o controle por nervosismo, por preocupação, de, nossa, e agora? Né, essa pergunta, aquela interrogação gigantesca que cai o tempo todo, e agora? O que faz e tal? E essa experiência precisa ser vivida, né? Então eu acho que, diferente de outras disciplinas, sim. Eu vejo que é um formato completamente diferente para mim. Uma outra característica que eu tenho, que eu sou muito ansioso. Então, eu pego as coisas para mim, você pode ver aqui da questão do próprio podcast. Eu tenho que preparar a pauta, eu tenho que definir, eu tenho que chegar aqui cedo, eu tenho que deixar tudo organizado. Pra você ter uma ideia, eu monto, por exemplo, eu faço a caneca aqui pro convidado. Eu faço isso uma semana antes, porque eu penso que a impressora pode quebrar, pode ter não sei o quê. É ótimo. Então, assim, isso consome a minha cabeça. Se eu tivesse que organizar uma série de eventos e preparar isso, eu acho que eu enlouquecia em um mês. É uma questão de perfil. Eu não sou ansioso. Eu sou expansivo, assim, eu sou muito emocional e tal. Mas ansioso não, né? Um ansioso, eu sempre falo para as pessoas que me conhecem, um ansioso sofre comigo porque eu fico pensando muito e, enfim. Mas existem muitos ansiosos no meio do live e essa pessoa sofre.
Profissionalmente, eu não preciso entrasse numa carreira de live marketing. Não vou, tá? Mas vamos supor se Deus entrasse nesse acordo comigo. Como que é possível uma pessoa crescer? É só ela tendo uma agência própria? Ela consegue pensar em uma maneira de crescer nesse mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Esse mercado tem muita coisa para se fazer, desde atividade de produção, né? Então você começa como um assistente de produção e você vai para uma produção executiva que é cuidar de tudo aquilo que está acontecendo, por exemplo, ser criativo, né, de live, né, que tem uma vasta cadeia de coisas para ser feito. Aquele profissional que contrata os fornecedores, então é um profissional que está sempre desenvolvendo novos fornecedores, atento às novidades, e ele também cresce muito no mercado com isso, então tem bastante coisa, dá para sim crescer na profissão. Você viu que essa questão de inteligência artificial, a tecnologia como um todo, mas hoje em dia, né, a gente está muito em alta inteligência artificial, tem afetado o mercado? Como que você sente que mudou isso de alguma forma para vocês? Porque como a gente está falando de Sim. live, né, tem a questão do humano sempre, mas aí a gente entra com a tecnologia nisso, né? O que você acha que tem mudado? A inteligência artificial, no caso do live, só melhorou o live. Desde as ações, então hoje tem muita coisa legal para fazer interação, por exemplo. Então, para fazer ativação, ação de live, até na parte da inteligência mesmo, de encurtar o tempo para atividades que antes a gente que tomava muito nosso tempo, como planilha, por exemplo, ou fazer um speech de texto, por exemplo. Enfim, muitas coisas a inteligência artificial só ajudou. Só ajudou. Então, eu acho que é um caminho aí muito bom porque o live lida com uma questão, com um desafio muito grande que é o tempo, né? E IA é uma ferramenta que encurta muito o tempo, né? Então, muita coisa ficou boa pra caramba. Quantos anos faz que é mais de 20 anos que você trabalha com live marketing? Eu tenho 30 anos, esse ano estou fazendo 30 anos de profissão 30. E 25 anos de GAX. Caramba. Como que era? Eu fico pensando. Tô velho. 25 anos é a minha idade. Mentira. eu falei pra ele lá de uma revista esses dias, eu falei, nos anos 2000. Nos anos 2000 eu não já tinha nascido, mas ainda era uma criança. Ainda era uma criança. O que mudou ali eu vou fazer um projeto em 2000 e vou fazer um projeto hoje, né? 30 anos, ó, pra você ter uma ideia, 30 anos é a minha idade. Olha então, isso, de cara. quando eu nasci, 95, para um projeto hoje, né? O que muda muito? Porque eu imagino que sem tecnologia... Que, isso, é isso que quer dizer. A grande mudança é a tecnologia, né? A gente não tinha LED, por exemplo. Era um video wall, por exemplo, que era um trambolho, uma coisa terrível. E qualquer problema que você tinha, aquilo lá queimava, ferrou. Você tem que arrumar outro. O LED é uma placa que você tira se estragar, por exemplo, né? Isso é uma coisa. Tecnologia absurda, mudou tudo. O tanto de cabo que diminuiu, por exemplo, e olha que ainda tem muito cabo, mas diminuiu muito, né? A internet é um negócio absurdo. A gente viveu várias fases sem internet, internet com cabo, e agora sem cabo, via satélite, enfim, porque hoje a gente ainda enfrenta problemas. Você vai fazer um evento híbrido, e dependendo de onde você está, o espaço que você está e você vai transmitir ele, a internet é ruim, wireless. Então você precisa de cabo ou outro tipo que via satélite. Então quer dizer, a gente tem alternativa. Antes não tinha muita alternativa e aí tinha que rebolar muito mais, né? Ainda tem, é claro, mas a tecnologia eu acho que é o grande ponto. É o que fez toda a diferença, assim. E daqui 30 anos, como que você imagina que vai estar esse mercado? Eu imagino coisas incríveis. A gente já começa a ter noção. Quando a gente era criança, você não necessariamente, mas eu pensava assim que nos anos 2000 os carros iam estar voando. Você já deve ter visto meme sobre isso. Isso era uma realidade pra gente. Nossa, os carros vão estar voando. Enfim, não sei se no futuro tão próximo assim, daqui 30 anos os carros estarão voando. Acredito que vai ter muita coisa voando, talvez as pessoas voando de drone, mas eu vejo muita coisa incrível para ser feito e desenvolvido, e muito aliado à inteligência artificial, né? Eu acho que vai ter experiências
sensacionais aí e sensoriais, sabe? Então vai sair um pouco dessa coisa tão, entre aspas, artificial, da inteligência artificial, para coisas mais sensoriais, mais artificialmente falando. Sim. Então eu acho que esse é um caminho, é uma das tantas coisas. Mas claro, sem gente não existe live, né? Legal. A gente abordou aí, então, essas duas vertentes, tanto para a empresa quanto para o profissional, né? E aí, sempre no final do episódio, a gente já está chegando aí nos 40 minutos para o Vitor não brigar com a gente, eu peço 2 dicas, né? No seu caso, eu vou pedir 2 dicas. Para a empresa que quer investir em live marketing, qual que seria a primeira coisa que ela deveria fazer? Como que ela deveria começar? Eu falo assim, ó, eu quero que a Grimp, eu quero pensar numa ação de live marketing para a Grimp. O que eu deveria começar pensando? E o profissional, eu quero ser um profissional de live marketing. Eu gosto disso, eu gosto de eventos, sou um cara festeiro, quero pensar profissionalmente como live marketing. Por onde eu começaria? Eu acho que, primeiro falando de empresa, né? Acho que o ponto inicial, assim, depois de ter o desejo de fazer, é sentar com, se você tem uma equipe, sentar com a sua equipe e pensar, o que a gente precisa, né? Então precisamos de uma agência, e para a agência, o que a gente quer? Que é a primeira pergunta que a agência vai fazer. O que a gente vai falar e para quem a gente vai falar, né? Então, construir juntos esse briefing. Acho que essa é a situação ideal. Então, ir até uma agência, de preferência até a Gax, Opa! e construir juntos esse briefing. Essa é a situação maravilhosa. A gente tem esse desafio e vamos partir para o que é o mais adequado. E aí, né, que nisso entra budget e o melhor direcionamento para o melhor uso, né? Agora, um profissional, eu acho que é estudar. Se for para comunicação, PP talvez seja o melhor caminho. Se não, não necessariamente. Acho que, independente do curso que você faça, mas sinceramente falando, porque eu vejo profissionais, sei lá, tem profissional de produção de live que é advogado de formação, por exemplo. Então, assim, algo que tenha pessoas, eu acho que faz sentido, né? E entender as pessoas, sabe? Então, um curso que faça você ler bastante, estudar bastante o comportamento humano, sinceramente, eu acho que é um bom caminho, né? Se não, PP acho que é o ideal, publicidade. Porque você só entende o que você vai fazer para se conectar com as pessoas se você entende o que toca essas pessoas, exatamente, né? Então você exatamente. precisa entender isso. Eu vejo que eu gosto muito do caso da CCXP, porque eu gosto desse negócio de cultura nerd, então eu via bastante podcast do pessoal do Omelete falando como que eles começaram. Foi um desafio absurdo, né? A história deles eles é incrível. começarem eles iniciaram isso aqui no Brasil, né, em termos de CCXP, algo que eles entregam, e ele fala muito isso, o Érico Borgo lá, eu vejo algumas entrevistas dele, que ele fala que a primeira oportunidade que eles tiveram era para entregar uma coisa assim, uma experiência gigantesca. E ele fala que eles, quando fecharam, né, inicialmente, era para ser uma parte só lá do pavilhão, do Expo São Paulo. E eles terminaram já no primeiro ano, já era o pavilhão completo, né? E eu acho que, eu não sei se tem algum maior que o deles lá, mas o deles, até o estacionamento precisa ser de pessoas, né? Então, pensar nessa logística é um bagulho absurdo ali, absurdo, né? Pra fazer. E o que eu acho interessante, assim, até pensando nisso como um evento, né? Então, pensando no evento em si, e aí no caso deles, é manter esse engajamento ao longo dos anos, né? Então, todo ano, você tem que entregar uma experiência foda e ir melhorando isso. Não é uma coisa fácil, não. Não é fácil, é um desafio enorme, né? Sim, porque quanto mais vai E crescendo um acontecimento, né? Bom, um evento é um acontecimento, né? Então, quer dizer, eles manterem a chama aquecida é o maior desafio. Acho que maior do que a execução do evento em si. Sim. Até porque ele já está consolidado, né? Então é manter a chama, né? Tanto manter a chama, e aí se a gente for para trazer para o nosso exemplo local aqui, do próprio Prêmio ABC, né? Então, todo ano você manter essa chama aberta para as pessoas se engajarem e irem. Exato. E até no começo, né? Você criar um evento do zero ali, uma ação de live marketing, você conseguir engajar as pessoas para se disponibilizarem a conhecerem. A marca, você sente que para ela
para ela criar um evento, ela precisa já ter uma comunidade, uma conexão, ou dá para fazer sem ter isso? Sem, vamos supor, eu não tenho ali uma comunidade forte com a Grimp, e aí eu quero criar um evento de live marketing para eles. Eu teria antes que fomentar uma comunidade, criar isso, ou dá para pensar num evento direto? Seria legal você criar, mas não necessariamente é uma regra, porque dá para fazer um evento direto. E aí você começa a criar. Legal. Então é um negócio bem interessante de fazer, inclusive. Bacana. Bom, então agora eu vou parar pra gente olha só, tomar bronca do Vitor. Estar comigo é estourar o tempo. É isso. Muito obrigado, viu, Jason? Foi assim, velho, eu que agradeço, cara. Pra gente fazer mais Nossa, dá pra falar muito Tem tempo. muita coisa pra gente falar. Semana que vem... Não, eu não pedi pra você se despedir e falar onde a gente encontra você. Eu já tava esquecendo. Pessoal, vou falar da Gax, né? Então, @Gax Brasil, vocês encontram tudo o que a gente faz aí, né? Os nossos arrobas, as nossas redes mostram muito do nosso trabalho e uma pitadinha aí do que um pouco disso que a gente falou aqui, né? E também a minha rede, né? @Jason_ML, dá para me seguir também. Jason Maia Leite, é só dar um Google que vai aparecer bastante coisa por aí. É isso, meu velho. É isso. Então agora sim, despedida oficial. Nos vemos semana que vem com mais um Marketing Caos. Até eu vou deixar avisado aqui que a partir da semana que vem a gente começa... Essa é a minha despedida. Olha só. Semana que vem a gente vai ter episódios especiais para falar de marketing para gestão. Então, a ideia é a gente trazer cases de gestão aqui, porque tem lá no Prêmio ABC as empresas que escreveram cases de gestão. Verdade. Então, a gente vai compartilhar um pouco desses cases de gestão aqui com vocês. Então, se você tem agência, se você trabalha no marketing e quer saber sobre gestão, a partir da semana que vem, a gente vai ter aí uma série especial somente sobre isso. É isso, nos vemos em breve e até mais. Valeu, pessoal! Obrigado.